os princípios da Reforma Protestante. Em 1517, 31 de outubro, houve um marco, quando Martinho Lutero pendurou as suas teses, e isso gerou toda uma mudança e uma divisão, de certa forma, na história, não apenas espiritual, mas também social, também, de certa forma, podemos dizer, pedagógica, porque a ideia de tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. A Bíblia foi traduzida, porque só estava em latim na época, né? A ideia das missas eram em latim, elas eram rezadas ou celebradas, o celebrante estava de costas para as pessoas. Só o clero é que detinha aquela ideia de que só eles poderiam interpretar e ter acesso. E essa reforma trouxe também com que as pessoas, ou os camponeses, as pessoas de classe baixa, pudessem ter acesso à educação. Também houve um princípio de que, na época, a Igreja Católica considerava o ser rico como uma coisa pecaminosa e não muito boa, a ideia de prosperar como sendo algo ruim. Aí trouxe aquela ideia de não, toda pessoa é capaz de prosperar, toda pessoa tem acesso livre a Deus, e de que toda pessoa é pecadora, absolutamente todos, como nós lemos em Romanos capítulo 3. E eu disse para você não esquecer, quando você olhar para o espelho todos os dias pela manhã, você falar assim, bom dia, pecador, né? A ideia de você lembrar qual é a sua natureza, né? Você nunca pode esquecer que você é uma pessoa pecadora, remida pelo sangue de Jesus. De novo, remida pelo sangue de Jesus. Amém, né? A diferença é essa, mas continuamos sendo pecadores. E eu não posso me esquecer dessa natureza. Ela está em mim até a volta de Cristo Jesus, ou até quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. A minha carne está em mim e ela precisa morrer todos os dias. Como diz o Senhor Jesus, tome a sua cruz a cada dia, né? Negue-se a si mesmo e siga-me. Não existe vida cristã se eu não morrer com Cristo, né? E não existe vida cristã e não é possível morrer com Cristo se não houver a prática e o exercício da fé. Assim diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo disse, agora vou testar o conhecimento bíblico de vocês, esse é um versículo que todo crente tem que saber, além de João 3,16, vamos lá? Gálatas 2,20, com Cristo estou juntamente crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e aquilo que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podemos ir embora, chega, né? Que versículo precioso da palavra de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Temos uma vida espiritual, sim ou não? Sim. Mas tem carne ainda? Tem. E como nós vamos viver a carne? O que é carne, irmãos? Carne são as lutas, as dificuldades, as contas, os problemas, as crises, né? Tudo isso ainda faz parte da nossa vida. Nós não somos seres 100% espiritual. Nós temos carne, irmãos. Há sofrimento, há batalha, há luta. E essa tem sido uma mensagem que nós, tanto o pastor Paulo quanto eu, temos dito, irmãos, a vida cristã ela é batalha, é luta. Não vá naquela ideia de que só sucesso, só prosperar, de que se você está bem com Deus, você está prosperando. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Porque, coitado do apóstolo Paulo, a gente diria que ele era um terrível pecador se a gente for avaliar do ponto de vista de tribulação, né? O camarada afundava no navio, ele mal conseguia sobreviver e chegava na ilha e era picado por uma cobra. Vai, tá de azar, diria alguém assim, né? Mas alguém dizia assim, não, está em pecado, não é possível. Mas a gente sabe que a vida cristã é um chamado para a batalha. Agora, onde entra a questão da fé? Hoje eu acredito que este aspecto deve ser olhado de uma forma diferente no nosso tempo. A questão da justiça que vem por meio da fé. A ideia da justificação.
Esse termo só vamos compreender se a gente entender o outro termo que tem a ver com essa ideia de justificação. É um termo jurídico. A ideia de culpado, alguém que está devendo, alguém que não apenas está devendo, mas que já está condenado. Não consegue pagar a sua dívida. Aquilo que ele faz é altamente grave, é sério. Né? E diante dos olhos de um juiz, certamente ele já está condenado, e não há como ele ser livre por si mesmo, pelas suas obras. Não há a possibilidade, porque o preço dos seus delitos é a morte, diz Efésios capítulo 2. E ali ele está condenado. Então o que é justificação? Não é a ideia de que você é justo, não é que Jesus nos torna a ideia de ser justo. Nós não somos justos não, viu, amados? Nós somos justificados, ou seja, a justiça de alguém, né, foi passada para nós. Vocês já ouviram talvez algum daqueles filmes policiais ou aqueles seriados policiais, quando um pai vê um filho sendo condenado, às vezes vê aquela cena do pai dizendo assim: não, eu quero trocar o lugar com o meu filho, me leva, me prenda, eu vou pagar o preço dele. A ideia de justificação é exatamente essa. Qual é a nossa condenação, irmãos? Existe uma pessoa que não seja pecadora? Né? Não há. Não há, todos nós somos pecadores. E todos nós somos merecedores do inferno, da morte eterna, da separação, de estar longe. Aí vem primeiro o amor de Deus. Deus vai dizer ali em Efésios capítulo 2, através do apóstolo Paulo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ainda assim Deus nos deu vida. As versões mais tradicionais diz: Deus nos vivificou, me deu vida quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. E pior ainda, eu não apenas estava morto nos delitos e pecados, mas eu era escravo do mundo, fazendo os desejos da minha carne, e quem governava a minha vida era o príncipe da potestades do ar. Assim diz Efésios capítulo 2. E ele me deu vida. Amém? Quando eu falo essas coisas, irmãos, eu olho para a minha natureza e falo assim: Jesus amado, eu não sou merecedor de absolutamente nada. Então o que é justificação? Justificação, é importante você ressaltar que o homem não se torna justo na justificação. Ele é declarado justo. São coisas diferentes. Tratando-se de duas coisas. Uma das coisas é que justificar é diferente de tornar-se justo. Tornar-se justo é porque alguém me empresta, alguém paga o preço. É aquela coisa que nós dizemos: a graça não é gratuita, mas ela não foi barata. O que nós queremos dizer com isso? Que eu me torno justo, Deus me justifica, Ele através do seu Filho, mas não quer dizer que isto não tenha tido um preço. Assim nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço, né? A ideia é que Jesus entregou a sua vida, o santo, o único justo, Ele morreu em meu lugar. Como nós vamos entender? Por que nós nos tornamos pecadores? Nós não nos tornamos pecadores por causa da herança, da filiação de Adão e Eva? Sim ou não? Herdamos essa herança pecaminosa. Tem algumas mulheres que ficam às vezes amaldiçoando Eva, né? E alguns homens que ficam amaldiçoando Adão, mas por causa desse Adão, por causa dessa Eva, né? Mas aí quando você olha o Novo Testamento, alguém também, exatamente, que sem pecado, perfeito, sem mancha, o inculpável foi julgado como culpado, houve um julgamento, ele foi condenado a uma terrível morte, a morte cruel, morte de cruz.
E ele ocupou o meu lugar e o seu lugar para que nós pudéssemos receber algo que não é nosso por meio da graça de Jesus, através da fé. Que nós crermos em Jesus Cristo, nós somos justificados por meio desse sacrifício. Ou seja, nos tornamos o quê? Aos olhos do Senhor, Ele olha o seu Filho e por causa disso nós somos vistos justos. Isto é, como assim, pastor? E muita gente não entende. Agora vamos para os nossos dias um pouquinho. Muita gente não entende isso porque diz assim, mas isso é injusto, pastor. O que é injusto? Aquele maníaco do parque lá que fez tanto mal, diz que está lá no presídio e que o camarada se converteu. E ele vai para o céu, se ele morrer? Aí eu digo assim, vai, irmãos, vai. Ah, mas isso é injusto. Eu também acho, é injusto mesmo. Mas como que ele vai? Aí que está, é que ninguém vai para o céu por causa de justiça. Deu para entender? Não estou entendendo, como assim? Não, nós vamos por causa da misericórdia e da graça de Jesus. Porque nenhum de nós, nem eu nem você, merecemos o céu. Todos nós merecemos o inferno. Agora, por quê? Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, Ele morreu por todos. Mas nem todos manifestam a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, não é que eu, por causa da minha fé, vou ser salvo. Aí já é orgulho e é justiça do mesmo jeito. Não. É por meio da fé em Jesus Cristo, que de acordo com Hebreus capítulo 12, nem ela é sua, porque quem é o autor e consumador da fé é o próprio Jesus. Sem a presença do Espírito Santo você não pode dizer absolutamente nada. Não dá para você buscar a Deus a menos que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração e você dê lugar a Ele na sua vida. Aqui a Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 5. Abra a sua Bíblia agora para nós terminarmos. Hoje vai ser diferente, a gente dá a explicação, depois lê o texto para você entender o todo, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 1. Em diante. Muito bem. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como assim? Mas um Deus justo, como um Deus justo pode receber um pecador? Por causa, não é que não houve um preço. Deus exigiu o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? A morte. E quem assumiu esse preço? Quem? Jesus. Por causa de Jesus, não é que não foi Deus, Ele fez, Ele exerceu a sua justiça. É por isso que nós não podemos confundir graça como uma ideia de que, não, algumas pessoas dizem assim, eu vou pecar. Mas eu vou pecar e depois eu me arrependo. Já ouviram essa coisa? Eu vou pecar. Tem gente que é pior ainda, fala assim, me perdoe, mas eu vou pecar. Tem outra pessoa que fala assim, que Deus me perdoe, mas eu vou fazer. Aquela coisa de declarar. Tem gente que hoje distorceu. Hoje nós precisamos de uma segunda reforma. Hoje nós precisamos dizer, gente, graça não é passividade. Tem gente que pensa que por causa de Deus ser gracioso e perdoador, é aquela coisa de que, não, pode fazer o que você quiser, porque eu sempre vou te perdoar. Tem gente que não entende que a lei continua valendo no sentido de que ela continua acontecendo as coisas das Escrituras. O que graça diz de diferente é que Jesus cumpriu toda a lei e carregou consigo todas as consequências do pecado. Porém, se eu vivo no pecado, vivo no pecando,
vivo pecando, aliás, eu estou rejeitando de novo esta graça, vivendo, e eu estou sujeito às consequências novamente de todos os pecados. Porque a Bíblia vai dizer assim, que se você está em Cristo, então você é uma nova, e você tem que viver em novidade de vida. Agora, se eu não vivo novidade de vida, de duas umas, ou você está em terrível rebelião, ou você nunca foi, de fato, um crente em Cristo Jesus. O que hoje nós precisamos da reforma é que o mundo, ela tem dito assim, não, Deus é muito bom, Deus é amor. Tem a gente até que fica com medo de falar que Deus manda pessoas ao inferno. Como o pastor Paulo disse muito bem quarta-feira, não é que Deus manda pessoas para o inferno, jamais Deus faz isso. Mas não quer dizer que pessoas não vão para o inferno. Como o pastor Paulo disse na quarta-feira, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Não foi para as pessoas. Mas quando uma pessoa rejeita Jesus, ela mesma se condena. Ela, ao rejeitar Jesus, está escolhendo. Ela está optando. Ela está abraçando o inferno na sua vida. E não é que Deus manda. Não é, mas Deus não vai fazer isso. Não, Deus é amor. Sim, então Ele não manda a pessoa para o inferno, é verdade, Deus é amor, e Ele colocou solução para o pecado, o seu Filho. Mas João diz, que as pessoas não querem vir até Jesus, não querem aceitá-los, porque querem viver nas trevas, querem continuar escravos dos seus desejos, das suas paixões. Não querem vir até a luz porque as suas falhas e os seus pecados serão vistos. Não querem lavar-se pelo sangue de Jesus. Rejeitam. E aqueles que rejeitam já estão condenados. Diz João capítulo 3, versículo 17. Logo em seguida de que Deus amou o mundo. Ali está. Aquele que crê foi salvo, está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Reparem ali. Eu acredito que a gente deveria saber João 3,16 e João 3,17 também. Porque tem gente que pensa que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí diz assim, está vendo? Deus ama e ele sabe, está dizendo ninguém vai para o inferno porque Ele foi para todo mundo. Não é no sentido de que Deus amou a todos, mas nem todos experimentarão a salvação. Por quê? Porque há pessoas que rejeitam a mensagem de salvação. Então, justificado, diz a Bíblia assim, pois sendo justificado por meio da fé. O que acontecia na época de Martinho Lutero? Eles começaram a vender as famosas indulgências, que já estudou no 2º grau, vai lembrar um pouquinho. As indulgências eram uma espécie de certificado, de carta de alforria espiritual, que te dava direito a um pedacinho do céu. Como a igreja era detentora da salvação, ela tinha as chaves da salvação, essa era a ideia, e no sentido de que se eu vendo para você, você pode, de qualquer forma, você já tem uma passagem direta para o céu. Nem purgatório você vai experimentar, você vai direto para o céu, porque você está contribuindo, você está abraçando. Não é muito diferente do que nós temos hoje na televisão, né? Aquela coisa de dízimo, né? Se você doer não sei quanto, se você fizer não sei o que, vai acontecer. Eu estou dizendo para vocês, irmão, tudo isso mentira, viu? Tudo isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é negócio. Isso é empresa. Isso não é graça, isso é barganha. Isso é querer justificação por meio da contribuição. É a mesma coisa das indulgências. É a mesma coisa das obras. Então, Martinho Lutero, quando ele leu ali em Efésios capítulo 2, que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos por meio da fé para as boas obras. O justo viverá pela fé. Pela fé somos justificados, temos paz com Deus, acesso livre. A ideia é o pobre, imagina que impacto, você pobre que não tem o que pagar e que acha que Deus deixou você de lado, tudo isso é mentira. Você não precisa nem de sacerdote, você não precisa de mediador, você tem acesso direto, você pode receber perdão. Deus está no meio de vocês, invoquem, vocês vão ser salvos. Você não precisa pagar absolutamente
absolutamente nada para ser justo. Imagina que revolução. Que revolução tremenda. Hoje nós precisamos dizer isso, mas precisamos dizer também, você crente que aceitou a Jesus e pensa que por causa da graça e de Jesus não vai sofrer as consequências do seu pecado, lhes digo, se você continuar desobedecendo, vai sofrer as consequências dos seus pecados. Porque o pecado sempre vai ter um preço a ser pago. E aquele que é lavado pelo sangue de Jesus não pode viver mais do mesmo jeito como antigamente. É incoerente. Não é possível. Não é possível. Aí Jesus vai dizer, quem é limão, a árvore de limão dá limão. Eu estou parafraseando, viu? Você conhece a árvore pelos seus frutos. É isso que a Bíblia vai dizer. Então, duas grandes questões para nossos dias agora, amados. Primeira delas, a justificação é acesso livre para o Senhor. Alguém pagou o preço. Alguém me declara como meu advogado diante do juiz, dizendo, eu paguei este preço. A minha justiça eu vou emprestar, eu vou dar, eu vou imputar, eu vou oferecer, ele vai se vestir da minha justiça. Por isso, quando eu oro, eu não posso dizer assim, Senhor, sou eu, o teu servo, é o Fernando, viu? É o pastor, aquele que deixou seu país para que o Senhor possa ouvir. Eu tenho me sacrificado, escuta a minha oração. Deus não vai escutar essa oração. Ou como alguns vão dizer assim, ó, eu ordeno como ministro do Evangelho, diante dos 5 quilômetros aqui, nenhum demônio e não sei que, não sei quanto. Eu costumo dizer assim, esse não viu lá Atos capítulo 19. Você está entendendo? Não vou dizer essas coisas, porque Jesus amado, misericórdia, quem sou eu? Eu só mais vai dizer, Senhor, está aqui o Fernando, aquele que o Senhor conhece, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor conhece a minha história, miserável pecador que eu sou, eu não sou digno, Jesus, de que nem que o Senhor olhe para mim, porque olha, Jesus, quanta vergonha eu tenho dos meus pecados, mas nesse momento eu invoco o sacrifício de Jesus, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que não pecou, aquele que o Senhor sofreu lá no Calvário, aquele que ocupou o meu lugar, diante dele, vem Jesus me representar, meu advogado, eu entro no sangue de Jesus. Demônio não suporta essa declaração. Essa sim. É isso que significa orar no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus, viu, amados? Não é uma mandinga, não. Não é uma espécie de abracadabra. Tem gente que pensa que é assim, né? E tudo aquilo que te pedirmos no teu nome acontecerá. Não é essa a ideia. Nome é o caráter. É tudo que Jesus fez na cruz. É isso que significa orar no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus é invocar toda a obra de Jesus na cruz. É por causa disso que Jesus vai ouvir você. É por causa disso. Agora você entende o peso que é Tiago capítulo 5, quando diz assim, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo? Jesus. O que significa isso? Vou usar uma linguagem bem pentecostal. Tome posse, meu irmão. Não das promessas. Tome posse de Jesus. É isso que você tem que entender. É isso que nós temos que tomar posse. Entendeu? Porque nada disso é nosso. É tudo por causa de Jesus. Então, quando você toma posse da justificação, você percebe que isto tem que gerar na sua vida uma transformação. Essa é a ideia da justificação para os nossos dias. A reforma é de que, perdoado, eu preciso viver de forma diferente. Eu sou justificado, eu tenho paz com Deus. E se não há paz com Deus, o que está acontecendo? Há uma necessidade de uma reforma espiritual. Há necessidade de arrependimento. O perdão de pecados, amados, ele não é automático. Só queria que você guardasse isso agora. Talvez você vai esquecer muita coisa nesse momento. Por favor, entenda isso.
O perdão de pecados não é automático. É necessário arrependimento. É necessário quebrantamento. É necessário confissão de pecados. Assim a Bíblia nos ensina. Não pense que porque Jesus morreu na cruz, todos os seus pecados automaticamente estão perdoados. Não. Você precisa confessar e abandonar os seus pecados para que haja perdão. Caso continua sobre condenação, porque o pecado nos condena. Amém?